postar no Facebook. Bom, muito bem. Muito bem, obrigado pessoal por compartilhar, a todos que estão compartilhando, muito obrigado Ana Paula. O tema de hoje, infertilidade sem causa aparente, é realmente sem causa aparente? Então, acontece que a infertilidade sem causa aparente é um diagnóstico que eu vejo muito no consultório. Só um segundo, meninas, vamos deixar aqui os comentários, ótimo, porque senão não consigo pensar em vocês, mas, então, infertilidade sem causa aparente é uma coisa que nós vemos muito no consultório, mas vejo realmente muito e não é uma coisa que, em geral, eu coincida com este diagnóstico. O que acontece a maioria das vezes nas pacientes que têm infertilidade sem causa aparente? Muitas vezes esses casais estão vindo de ginecologistas gerais. Então, o ginecologista geral, muitas vezes ele vai pedir um espermograma de um laboratório geral e outras vezes vai pedir uma histerosalpingografia. A histerosalpingografia mostrou que minhas trompas estão normais. Acho que já não tenho mais o gráfico da semana passada, mas ele mostrou que eu tenho minhas trompas normais. Que as trompas estejam pérvias. O que quer dizer as trompas pérvias? Que o líquido esteja saindo realmente pelas trompas. Não quer dizer exatamente que essas trompas estejam em contato com os ovários. Existem algumas alterações, como por exemplo, aderências que podem ser causadas por algum tipo de infecções, algumas bactérias que são frequentes. E essas aderências podem estar impedindo que o ovário, por exemplo, entre em contato com as trompas. E os ovários podem estar colados num ponto especial e longe das trompas. Só que dessa maneira eu não estou conseguindo engravidar. Eu consigo diagnosticar isto com uma histerosalpingografia? Não consigo. Eu consigo diagnosticar isto com ultrassom? A menos que os ovários estejam muito fixos, nós não vamos conseguir. A maioria dos exames vão ser normais. Tenho um espermograma normal, tenho uma histerosalpingografia com trompas normais e eu não engravido. O diagnóstico disto, das aderências pélvicas, em geral é feito por laparoscopia. Bom, qual paciente vai para a laparoscopia? Em geral, se temos menos de 35 anos, é uma opção ir para um diagnóstico que é a laparoscopia. Para quem não sabe, a laparoscopia é, colocamos uma câmera que tem mais ou menos este tamanho, essa câmera vai entrar pelo umbigo e nós vamos conseguir ver se essas aderências, que as aderências é como se fossem uns filamentos, uns pequenos tecidos, como se fosse aquele papel transparente que usamos em cozinha, como se fosse esse papel transparente que ele faz e deixa colado no nosso ovário em alguns lugares diferentes. Então, algumas causas são possíveis, só que a maioria das vezes não é diagnosticada. Por quê? Porque não é todo mundo que vai passar por uma cirurgia, que é a laparoscopia, por mais que seja diagnóstica, para poder saber esse diagnóstico. Então, a laparoscopia me ajudaria em muitos casos, principalmente antes dos 35 anos, nós podemos tentar. E por que podemos tentar fazer esse diagnóstico por laparoscopia? Mas qual paciente sem causa aparente vai para uma laparoscopia para saber se temos aderências, por exemplo? Por que eu não faço numa paciente de 35, 36, 37? Porque muitas vezes eu vou fazer a cirurgia e eu preciso esperar um ano. Então, antes de ir para a cirurgia, se estamos com 35 anos, vamos fazer uma avaliação da reserva ovariana. E se estamos com 36, 37, essa avaliação da reserva ovariana provavelmente vai ser feita, mas não necessariamente farei uma laparoscopia. Por quê? Acontece que se eu estou com 37 anos e eu faço uma laparoscopia, eu preciso esperar dos 37 para os 38 e vai produzir de que eu tenha muito, vai produzir
de que eu tenha muito tempo ou muito risco de perder minha reserva ovariana esperando um ano e não necessariamente vou engravidar. Sendo que aos 37 anos a taxa de gravidez é menor do que 20%, provavelmente 15% em casa, então não é uma taxa de gravidez muito alta e às vezes vamos escolher passar para tratamentos mais invasivos. Boa noite para o pessoal que acabou de entrar no Instagram, para quem também entrou aí no Facebook. Hoje falamos de infertilidade sem causa aparente. Muito bem, qual outro diagnóstico é frequente quando nós temos uma suposta infertilidade sem causa aparente? Vamos continuar com a parte feminina. E isto é endometriose em grau 1 ou grau 2. Endometriose em grau 1, grau 2 é quando temos pequenos focos são uns pontinhos unicamente, são só uns pontinhos, mas esses pontinhos produzem uma inflamação na região e produzem alterações nos tecidos. Então, nós não vamos ter, às vezes, por causa disto, a possibilidade de que o sêmen, de que a trompa esteja bem, de que o sêmen e o óvulo consigam se juntar. Essas endometrioses de pequeno grau, ou seja, de baixo grau, grau 1 ou 2, às vezes pode não ter sintomas, ou ter sintomas sutis, que vocês podem não perceber. Também, diagnóstico e tratamento com laparoscopia, e vamos ir pela laparoscopia em duas situações. Uma, quando temos sintomas muito importantes, mas ainda não foi diagnóstico e estávamos sem causa, então vamos para cuidar desses sintomas e para diagnosticar se realmente temos uma endometriose, que são esses foquinhos de endométrio que, em vez de estar dentro do útero, estão fora e produzem essas aderências e dificuldade para engravidar de maneira natural. Vamos tratar e, se temos uma idade e uma reserva ovariana boa, nós vamos dar chance para que engravide de maneira natural. Por que eu falo isto de idade boa? Por que não fazemos para todo mundo? Acontece que a única coisa que eu não posso comprar é o tempo. É ir dos 37 para passar até os 38, 39, tentando aos 38, 39, as chances de engravidar, ainda por fertilização in vitro, começam a cair e começa a ser um pouco mais difícil. Então, falamos de aderências que não são diagnosticadas em laparoscopia e que com laparoscopia podemos resolver. Falamos de endometriose, grau baixo. Qual outro ponto frequente nós temos de casais que chegam com infertilidade sem causa aparente e nós diagnosticamos? Agora vamos falar do fator masculino. Existem muitos laboratórios, e isto não é culpa deles, é porque as exigências das agências de saúde são diferentes, então às vezes não são tão exigentes como deveriam ser em alguns pontos, em outros pontos são exageradas, mas em alguns pontos. E nós estamos acostumados àquele espermograma comum de laboratório que é feito às vezes por uma máquina que tem 10 anos. Então o que acontece? Essa máquina me diz que meu marido tem uma morfologia, ou seja, forma normal de 70% ou 60%. Hoje não se utilizam mais alguns desses critérios. E estes critérios, hoje, quando são feitos num laboratório por um biólogo com um treinamento especializado, ele consegue nos dar uma realidade, às vezes, totalmente diferente. Só como exemplo, eu já tive um casal e lembro muito deles, eles sempre postam seu filho, já deve estar fazendo quase 2 anos. Foi um casal que ele veio com um espermograma de fora com 4 milhões de espermatozoides. 4 milhões. Com 4 milhões de espermatozoides, nós não conseguimos uma gravidez. Estou falando que são 4 milhões, que talvez só a metade são progressivos, ou seja, vai para frente, já são 2 milhões ou menos, e tem vitalidade, talvez desses são vivos menos. Bom, então muitas vezes nós vamos ter esse casal, ele tinha 4 milhões. Quando nós fizemos um espermograma mais detalhado, eles vieram para fertilização in vitro, o urologista já tinha falado que era fertilização in vitro. Então, pedi um espermograma na nossa clínica. Ele deu 40 milhões. 40 milhões quer dizer que tínhamos uma contagem
totalmente normal. E ele veio com 4 para FIV. Então comecei a olhar onde que estavam as dificuldades. As dificuldades que tínhamos: anemia, sobrepeso, falta de atividade física nos dois e certa ajuda para começar a ter ovulações normais. Buscamos a ajuda do nutricionista que nós temos, do psicólogo principalmente, porque precisávamos também um emagrecimento. É impressionante essa mulher como passou de um sobrepeso com ciclos muito irregulares, com uma anemia muito importante. Ela não conseguia engravidar, não tinha qualidade suficiente, não estava chegando oxigênio suficiente naqueles embriões, naqueles óvulos, naqueles ovários. Então, levamos ela com um trabalho de vários meses, ela começou a ovular, fizemos acompanhamento e depois deixamos eles tentarem sozinhos durante 3 meses. E depois eles conseguiram engravidar. Então, às vezes, precisamos olhar um pouco mais detalhado. É só 4 milhões de espermatozoides? Será que eu não preciso de um espermograma um pouco mais detalhado? Então, eu peço muito para vocês que às vezes, olha, não, meu marido tem tudo normal. Tá? Às vezes vale a pena fazer um esforço, vale a pena ir com o pedido do urologista geral, mas num laboratório de fertilização in vitro, onde fazem fertilização in vitro, por mais que eu tenha que viajar 150 quilômetros para fazer. Por quê? Temos muitas pacientes de Brasília, por exemplo. Quantos quilômetros elas fazem? Pacientes em Maceió, pacientes que moram a 2.000 quilômetros daqui e elas vêm aqui depois de ter feito já em vários lugares. O que eu não quero eu não preciso que vocês venham aqui, só que eu quero aquelas que estão às vezes acreditando que está tudo bem e que é psicológico. Às vezes vale a pena buscar ajuda num lugar um pouco mais detalhado, que tenha um pouco mais de tecnologia ou experiência na área da fertilidade. Porque um laboratório geral, em geral, eles cumprem com a tabela que tem que cumprir, preenchem os resultados e eles não têm responsabilidade disto. E é um ponto que eu sempre falo, meu laboratório tem responsabilidade, porque se a bióloga me dá um resultado que diz, doutor, está tudo bem, essa paciente vai cobrar de mim, doutor, está tudo bem, mas eu não engravido, o responsável sou eu. Qual é a resposta para ela? Quando tem um ginecologista, não lembro quem que estava aqui, minha ginecologista diz que é psicológico. Perfeito, perfeito. O que eu faço? Vou no psicólogo? Também estou indo no psicólogo. E agora? É realmente psicológico? Estou ovulando? Porque por mais que seja psicológico, eu entendo como alterações psicológicas que temos um estresse tão alto de que meus ciclos são muito irregulares, o nível de estresse realmente me faz ter um emagrecimento, alimentação péssima, mas por mais que o estresse seja moderado, se eu ovulo, se tenho relações no tempo certo, se meu marido tem um espermograma normal, eu deveria engravidar em 6 meses a 1 ano. Se eu não engravidei neste período, eu preciso procurar ajuda. Então vamos lá. Outra causa vai ser o espermograma, às vezes com quantidades consideradas normais, que realmente, quando vamos avaliar, não são normais. E temos 3 pontos importantes. O primeiro, quantidade. O segundo, motilidade. A motilidade quer dizer, são os que vão para frente. Não só aqueles que se mexem, senão quais são aqueles que vão para frente. E hoje já não existe mais aqueles rápidos e aqueles lentos. Quem vai para frente, chega, demora, mas ele chega e consegue gravidez. Então se consideram os 2 pontos juntos, tanto os que eram antigamente chamados tipo A e tipo B. Muito bem. Qual é o outro ponto importantíssimo? A morfologia. Alguém perguntou por aí, diz teratozoospermia. A teratozoospermia, ela é a forma alterada. Quer dizer que eu tenho menos do que 4% dos espermatozoides normais. E se vocês veem no seu laboratório que diz, meu marido tem 70% de normais, 60% de normais, 50% de normais, o mais provável é que esse laboratório utilize um padrão de avaliação que já não se utiliza mais. Hoje nós já não utilizamos mais
o mínimo normal é 4%, a média tem 15%. Sim, existe gente que tem 49% no que se chama percentil 95, que é os que conseguem gravidez e que tem muitos normais, mas que são pouquíssimas pessoas. A média tem só 15%, 17% de espermatozoides normais. Então, se eu tenho um espermograma do meu marido que diz outra coisa, provavelmente nós estamos fazendo um espermograma num centro que não é tão detalhado. Ou diríamos um centro que não está acostumado com as novas regras desde 2000, novas considerações ou padrões de qualidade que são feitos desde 2010. Então, em 2010 mudou isto. A maioria, a partir de 2012, já fazia diferente. Estamos em 2017. O que acontece? Quem vai no laboratório e fala, doutor, eu tinha um espermograma normal aqui, o dono do laboratório disse, eu tinha um espermograma normal, mas não engravido. Fui num centro de reprodução e me disseram que eu tenho um 30% disto. Existe tanta variabilidade no sêmen que às vezes seria muito discutível e não dá para fazer. Mas bom, esta é a realidade que acontece. Então a forma muitas vezes é super normal e quando nós avaliamos ela está abaixo do normal. E existe um outro exame que seria o quarto ponto, que é mais detalhado, menos frequente, mas que também existe, às vezes em até 20% daquelas pessoas que não achamos nada, 20% daquelas pessoas que não achamos nada, que não engravidam, existe o que se chama a fragmentação do DNA aumentada. E se nós vemos, eu vou desenhar para vocês um espermatozoide, mais ou menos, né? Um espermatozoide, e ele vai ter que ser com mais ênfase, né? Bom, eu vou desenhar ele um pouquinho mais forte e põe mais perto de vocês, assim vocês veem. O espermatozoide que vai ter, vamos ver se vocês conseguem, aí, perfeito. Estes espermatozoides são dois espermatozoides e nós vamos ter um com normal, vai estar ao contrário, mas não se preocupem, e um fragmentado. Vocês vão entender porque vão ver fragmentos, não necessariamente porque consigam ler, né? Temos um espermatozoide normal e um espermatozoide fragmentado. Tanto no Instagram como no Facebook as letras aparecem ao contrário, mas vocês já entenderam. Então, esse espermatozoide fragmentado, ele pode estar me dando embriões de baixa qualidade, pode estar produzindo embriões com abortamento também. Então, isto é um ponto que vocês têm que ver, que vocês têm que prestar atenção quando estamos supostamente com infertilidade sem causa aparente e de repente nós temos, nós podemos achar essas dificuldades e não necessariamente que seja uma sem causa aparente, senão que temos uma alteração que não estávamos vendo, né? Muito bem, vamos ver aqui alguns pontos. Doutor, tenho endometriose grau 4, foi indicada para fazer a FIV. Essa gestação, se acontecer, será de risco? Não necessariamente, Juliana. Quando terá um tema de laqueadura? Lili me pergunta. Lili, quando terá um tema de laqueadura? Podemos falar do tema, mas se você entra na nossa Biblioteca da Fertilidade, eu vou pôr o link para vocês. Entra na Biblioteca da Fertilidade, acho que tem 1 ou 2 temas falando disto. 1 ou 2 vídeos falando disto. A Aline, agora, não é Aline, é Line. A Line. Se gostaram, deem seus likes, ou ponham ok, se gostaram da piada. Bom, muito bem, Aline. Um exame de hormônio antimuleriano de 0,66, com ovário só, 28 anos. Você acha necessário buscar um especialista no assunto ou existe chance de engravidar naturalmente? Line, sempre existe chances de engravidar naturalmente, só que se você não engravida em 6 meses, você precisa de ajuda. Então, tentamos 6 meses, não engravidei,
e obrigado, e não engravidei, então buscamos ajuda de um especialista. Vamos ver outra pergunta que eu tinha me perdido aqui, muito esclarecedor, perfeito, endometriose grau 4, já respondi. Daniel e Fernando, um abraço a todo mundo que está entrando aí, ou que já entrou. Quando terá laqueadura, já fiz. Minha prima tinha infertilidade. Muito bem, vamos ver. Na avaliação do espermograma, qual o indicador mais importante? Motilidade total ou progressiva? Progressiva. Meu esposo deu 70% de motilidade, progressiva 67%. É bastante motilidade, Daniele. Muito bem. Todos são importantes. O estudo de Kruger seria o mesmo espermograma com análise seminal? Sim, o Kruger, na verdade, faz parte da análise seminal. Fala mais sobre a teratocura. Muito bem. A teratospermia, aí que estão perguntando desse assunto, né? A teratospermia, o que significa? Significa aquela alteração na forma. Temos que ver a causa. A teratospermia será porque o marido tem exagero de andar de bicicleta? Será que ele tem varicocele? Será que ele está tomando algum medicamento tóxico? Então, existem muitas causas, mas o urologista especializado tem que avaliar. Se ela continua sendo muito baixa e é ela a única causa que está incomodando, vamos ter que ir com a fertilização in vitro, que ela consegue escolher o melhor, espermatozoide para fazer a fertilização. Muito bem, terei que fazer FIV, diz Ana Paula Nucci, também 28 anos, terei que fazer FIV. Bom, Ana, você faz algum tratamento? Quantos anos? Estão falando entre vocês. Muito bem, qual é o seu diagnóstico? Daniele, hormônio antimuleriano 009. Daniele, procura ajuda, por favor. Line, hormônio antimuleriano de 0,58, mas qual a tua idade, Ana Paula? Vamos ver, Ana Paula, 28. Meninas, o que eu sugiro para mulheres que têm baixa reserva ovariana? Hormônio antimuleriano me diz se eu engravido ou não? Não. Mas, se eu tenho hormônio antimuleriano baixo, tenho que ter duas coisas importantes. Uma, tentarmos saber a causa. Segundo, não demorar mais de 6 meses. Não engravidei em 6 meses, precisamos procurar ajuda. Muito bem, pessoal, vamos responder as últimas perguntas. Quanto tempo levamos? Levamos 40 minutos de nada. FIV Tentante, um abraço. E depois compartilhem e avisem todo o pessoal. E avisem o pessoal de que estamos aqui toda sexta-feira às 7 horas da noite. 7 e meia. Hormônio antimuleriano de 009. Meu exame já respondi. Muito bem. Doutor, após retirada de pólipo, posso ter uma FIV? Boa noite, Bárbara. Boa noite, Feribert. Posso fazer uma FIV depois de uma retirada de pólipo? Sim, totalmente indicado. Nós retiramos um pólipo um mês, no mês seguinte podemos fazer uma FIV sem problema nenhum. Não há nenhuma dificuldade. Meu esposo tem 58% de espermatozoides vivos e morfologia dos 5%. Sim, Daniele, só que quando estamos com uma hormônio antimuleriano muito baixo, precisamos cuidar disto quanto antes. Muito bem, pessoal. Perfeito. Andrea diz, tenho 40 anos, 2 filhos, 5 meses tentando. Qual o tratamento indicado? Andrea, realmente esperar mais 1 ou 2 meses, não mais do que isto, e procurar ajuda de teu especialista. Procura ajuda de um especialista. Por quê? Porque a idade é um fator importante, mas não dá tempo. Vai ter milhares de mulheres que engravidam com 40 anos, mas depois dos 6 meses realmente precisamos buscar. Por quê? Que você tenha 2 filhos nos diz de que teus óvulos conseguem, de que o espermatozoide do teu marido consegue, mas o tempo mudou, né? O tempo mudou, o sêmen, a qualidade vai diminuindo, os óvulos, o potencial vai diminuindo. Então,
nós podemos estar tendo uma dificuldade nova também. Causas de infecções, por exemplo, infecções podem alterar as trompas, alterar a forma das trompas, a capacidade delas se mexer, e por mais que elas estejam normais, e isto seria outra causa de infertilidade sem causa aparente, por mais que as trompas tenham permeabilidade, não necessariamente elas estão fazendo todo o trabalho de levar o espermatozoide e trazer o embrião depois da fertilização. Pessoal, vou responder mais 3 perguntas, então, e depois nós vamos deixar, já são mais das 8 horas da noite, em geral eu me estendo muito, mas preciso continuar vendo algumas coisas do nosso trabalho. No mesmo mês da transferência, ou melhor antes dela, pode usar qualquer remédio como pomada vaginal? Tudo depende do que tipo de pomadas. Se você está usando durante a transferência, aí nós preferimos não utilizar. Se eu estou usando bem no começo, esse medicamento vai embora em uma semana e nós não vamos ter nenhum efeito. A zoospermia sem causa pode ser passada a filhos de sexo masculino? Se são de causa genética, sim. Doutor, terceira pergunta. Doutor, melhor caso, vamos fazer uma quarta também. Doutor, melhor caso para reserva ovariana baixa? Baixa, de nada, Bárbara. Melhor caso para reserva ovariana baixa. Não tenho trompas obstruídas. É a FIV mesmo? Vamos ver, Ana Paula. Você falou tua idade também, que o mais importante é a idade. Muito bem, e fizeram um monte de perguntas, né, que enquanto eu li a outra. Ana Paula diz, 28 anos, terei que fazer FIV. Ana Paula 05. Funciona assim, Ana Paula, se você leva mais de 6 meses, às vezes a FIV vai te ajudar a conseguir, vai te ajudar a preservar tua fertilidade. Talvez você não estava buscando ou descobriu, mas se eu tenho um hormônio antimuleriano muito baixo, eu tenho que saber as causas e depois tentar aproveitar o tempo que eu tenho 28 anos com uma boa expectativa de qualidade. Fertilização in vitro vai me dar 5, 10 óvulos? Não, realmente nós sugerimos, com teu hormônio antimuleriano sim pode dar 5, mais difícil que de 10, mas o que nós sabemos, quando temos abaixo de 1, talvez nossa reserva ovariana vai estar menos tempo. E se eu já levo mais de 1 ano, precisamos cuidar. E, principalmente, se eu tenho um hormônio antimuleriano de 0,5 e eu quero ter mais do que um filho, eu posso fazer uma FIV, deixar embriões congelados, e esses embriões congelados eu uso no futuro. Então, estou preservando minha fertilidade sem necessidade de esperar. Estou com 28, engravido com 29, volto com 31, esse 058 ou 066 provavelmente vai ser muito menor daqui a 3 anos. Então talvez seja mais difícil. E como não sabemos bem a causa disto, nós vamos ter uma dificuldade para provavelmente conseguir mais embriões e a taxa de gravidez talvez vai ser menor. Sim, temos ótimas chances aos 32, 33 com o hormônio antimuleriano baixíssimo, 32, 33, 38, mas se eu tenho maiores chances agora, vale a pena realmente aproveitar e preservar a fertilidade quando tenho baixa reserva ovariana. Após um aborto de 8 semanas, devo fazer esteroscopia? Não haveria necessidade se está tudo tranquilo. Diríamos que o ultrassom está bem. Exames devem ser repetidos de quanto em quanto tempo? Antimuleriano. O antimuleriano não precisa ser repetido. Se você já sabe que tem um antimuleriano baixo ou alto, só se você foge durante 1 ano e meio e depois volta, e você tinha muito alto, ou para você saber que talvez ele já diminuiu. O hormônio antimuleriano ele vai cair constantemente. É como dizer, a qualidade da minha pele, constantemente eu estou ficando mais velho. Constantemente meu hormônio antimuleriano está diminuindo. Já fiz videolaparoscopia para retirada de focos de endometriose grau 3, no laudo estava escrito microtubagem positiva bilateral. Isso é bom? Daniele,
com teu hormônio antimuleriano, realmente tentamos 6 meses, não conseguiu, precisa buscar ajuda e provavelmente eu seria bastante agressivo na ajuda para fazer. A microtubagem positiva quer dizer que as trompas estão pérvias, mas pode tentar, esse é o ponto, né? De qualquer maneira, pessoal, os comentários que eu faço aqui não são estritamente para cada caso, vocês têm que discutir com seu médico. Eu não posso fazer um diagnóstico, ou não posso dar indicações, não posso diagnosticar. Eu não sei nem onde fizeram o hormônio antimuleriano, não sei qual era a situação, não sei qual era o momento do ciclo, não sei muitas coisas que às vezes pode estar totalmente alterado. Em minhas pacientes, como funciona isto? Faz hormônio antimuleriano em lugares recomendados, faço ultrassom, acompanho ela, conheço essa paciente com ultrassom, vejo a contagem de folículos antrais. Por quê? Porque não necessariamente o hormônio antimuleriano coincide com a contagem de folículos antrais. Não necessariamente um 0,2 significa que ela vai responder como uma paciente de 0,2. Tem pacientes que talvez tem 0,5 e ela responde como se tivesse 1,2, o que é extremamente diferente, né? Mas bom, aqui me perguntam, cirurgia do pólipo, se tem que esperar cicatrizar. Realmente a cirurgia do pólipo é muito simples, dependendo, teu médico vai te orientar. Ele precisa te orientar, o responsável pela FIV vai ser o médico que vai te orientar. Eu, em geral, não espero. Endotélio fino de 7 milímetros, não é endométrio não é fino com 7 milímetros, eu não considero. Muito bem, pessoal, como que nós estamos? As supermias em causa, já passamos, já respondi. Um abraço para Julio Guillermo, que é meu pai, ginecologista também, que está aí assistindo. Muito bem, pessoal. Está assistindo a transmissão, muito bem. Boa noite, Simone, um abraço para você, tanto tempo, esperamos vocês aqui. Silvana, G, boa noite, Ana Paula. Nini, minha cavidade está fechada com as sinéquias depois de uma retirada de miomas por vídeo. É difícil, eu tenho que fazer esteroscopia talvez. Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Chegamos já a 50 minutos. Vai ser nosso tema. Precisamos realmente focar no assunto. Muitas pacientes que vocês me perguntaram, muitas coisas que vocês me perguntaram, respondi, tentei responder a maioria. Kátia, boa noite. Acabou de chegar, mas estamos terminando. Mas você pode ver o replay. E, pessoal, compartilhem. Se vocês gostaram, se vocês acharam de que foi interessante, compartilhem, deem seus likes. Estamos aqui porque vocês fazem esse bate-papo. Sem suas perguntas, sem sua presença, realmente não temos bate-papo da fertilidade e já levamos 48. Bárbara, acho que já respondi para você em outro momento, mas não podemos já. Já levou 1 hora aqui e realmente gosto muito de vocês. As próximas, sugiro também que vocês se cadastrem, vou pôr aqui o link, se cadastrem porque estamos fazendo alguns e-mails com informação muito interessante. Vou mandar para vocês também vídeos que só vocês vão ter acesso através dessa lista VIP da fertilidade, a lista VIP da fertilidade. Um abraço, toda sexta-feira estamos aí, mas fiquem ligados, ponham aí na página seguir, receber os avisos, porque estou aparecendo mais ou menos 2 a 3 vezes, contando bate-papo por semana e sempre com algumas dicas. Quem participa também do grupo Bate-Papo da Fertilidade, vocês viram de que essa semana tiveram 1 ou 2 vídeos exclusivos para vocês. Façam seu cadastro. Um abraço, Márcia. Acabou de entrar a Márcia. Aí estamos dando tchau para todos vocês. Até a próxima, Bárbara. Qualquer dúvida, mandem seu e-mail a dúvida@euqueroumbebê.com. Se são perguntas pontuais, eu respondo e tento ajudar para vocês. Um abraço, boa noite, tchau, tchau e até próxima sexta-feira. Tchau.